Bênção pura, né? Bênção pura sem mistura. Quando eu falo bênção pura sem mistura, eu explico porque alguns fazem uma troca aí da coisa, né, irmão? Irmão Alisson. A bênção pura sem mistura, eu quero dizer o seguinte, né? A bênção de Deus, ela é tão perfeita, né? Que ela não tem mistura de imperfeição, né? Igual o ouro. O ouro tem o ouro bruto, né? E tem o ouro refinado, o ouro puro, né? O ouro que não tem imperfeição. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Então, essa é a ideia da bênção pura sem mistura, sem imperfeição. O melhor que Ele entrega em nossas mãos é o melhor. Concorda comigo que é o melhor? Então, é bênção pura sem mistura. Uma outra vez, o amigo aí, o colega, o pastor Arão, né? Até colocou, não, não tem que ser com mistura, né? Tem que ser com mistura. Mas aí é lógico, cada um tem uma. Às vezes a gente fala uma frase, né, e tem toda uma ideologia da nossa frase na nossa mente, e às vezes as frases precisam ser explicadas, né? É igual tem uma frase no outro dia que é uma frase já antiga, mas outro dia não sei por que ela veio à mente e eu citei elas várias vezes, né? A ideia de que sozinho a gente pode até ir rápido, né? Mas juntos chegaremos mais longe, né? Então, assim, as frases elas falam muito, né, pra gente. Essa semana que passou, semana, na verdade, retrasada, né, foi a semana do Calvário. Algumas igrejas até mudou, fez uma semana antes da semana oficial, outras fez depois por causa de feriados, né? E tivemos, de fato, dois feriados prolongados recentemente. Mas aqui nós fizemos exatamente na semana do Calvário. E eu confesso a você que fiquei um pouquinho preocupado por conta do grande feriado que teria logo após ali, ou no final de semana do Calvário, né? Mas, assim, foi uma grande bênção. Todo o distrito aqui de São Miguel Paulista, né? Foi uma grande bênção. Eu acho que foi uma das melhores semanas do Calvário, né? Que eu já tive, assim, no sentido de e mesmo aquela sensação que você tem de algo bom aconteceu, né? E, e nessa semana eu fiz uma visita a uma jovem senhora e eu tinha feito uma visita a ela na semana anterior, né? Porque ela estava afastada da igreja e aí eu fui lá para poder conversar, para ver a possibilidade dela, do retorno dela, convidar para a semana. E ela estava ali acamada por conta de uma cirurgia, né? Foi importante, inclusive, a oração, a visita, porque nós oramos ali por ela, tudo, né? E aí, quando foi na semana seguinte, ela passou a mensagem e tinha toda uma problemática, uma situação que ela não poderia voltar, né? Estava difícil ela voltar. E aí passou uma semana, ela mandou uma oração, uma mensagem para o ancião que estava comigo. E ela disse assim: eu já tomei a minha decisão. Eu quero retornar para os caminhos do Senhor. E aí, então, eu fui fazer outra visita. Isso foi durante, então, a semana do Calvário já. E aí, quando eu cheguei lá, para conversar um pouquinho por que que houve uma mudança tão, né, a situação semana passada era diferente daquela e por que agora ela tinha tomado essa decisão. Então, ela disse assim, eu assisti o culto, né? Eu assisti o culto ontem e eu testemunho de uma senhora, jovem senhora que estava sendo batizada, ela falou no final, e aquele testemunho, Deus falou comigo. Aquelas poucas palavras que ela falou no final, de dentro do tanque, Deus falou comigo, e aquilo me fez tomar a decisão. Aí eu entendi qual era a pessoa que estava sendo batizada e lembrei o que que ela estava falando. Ela estava falando exatamente sobre um contexto de família, que o inimigo havia mexido e que isso, que aquilo outro. E aquela senhora que eu estava visitando também tinha passado pela mesma situação, tá? E essa moça que estava sendo batizada, a gente já vem acompanhando há um tempo, e ela também estava preparada para ser batizada, porém não queria naquele momento, né? Não tinha nada que impedia ela de ser batizada, mas não queria. O que impedia era só ela mesma. Aqui foi. Mas olha, no domingo, segunda ela foi batizada, na terça eu estava fazendo a visita a essa outra pessoa. Então, no domingo à noite, ela me passou uma mensagem, essa senhora que foi batizada, disse assim, pastor,
Hoje Deus impressionou meu coração, Deus me deu um checkmate e eu preciso ser batizado. Posso amanhã? Olha como Deus trabalhou em cadeia, né? Uma decisão tomada levou uma outra que vai levando uma outra. Ou seja, a cada um de nós, Deus vai trabalhando em cada um de nós para que através de nós possamos estar levando pessoas a Cristo, seja por palavras, seja por exemplo, seja qual for a atitude, Deus vai usando. E Deus fala com cada um, conforme a necessidade de cada um. Tem gente que não precisa ouvir nada. Tem gente que só precisa ver. Só precisa ver. E eu queria, né? Outros precisam ser convidados, precisa ser falado. Tem gente que não. Às vezes tem pessoas que falam assim: não, eu vou dar um estudo bíblico. E assim, a pessoa vai sentir. Não sou eu que vou pressionar a pessoa, não sou eu que vou falar com a pessoa. Sabe, tem gente que é assim, não precisa ser falado. Mas tem gente que é preciso ser convidado. Tem gente, é por isso que o próprio Jesus fez vários convites. Tem gente que precisa, às vezes, tem até pessoas que precisam ser colocadas em situação de decisão. E aí, vai decidir ou não? Cada um Deus trabalha de uma maneira. E eu quero, aqui junto com você, ler um texto bíblico. Olha que interessante essa história. Você provavelmente deve conhecer, mas abra a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 45. Nós vamos ler do verso 45 em diante. Esses são os versos que nós vamos abrir a Bíblia e vamos começar aqui a nossa reflexão. Tá? Deixa eu aproveitar enquanto você abre a Bíblia e já deixar o meu computador conectado, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde a bateria vai sair da metade aqui, né? E aí a gente fica preocupado. Amém? Olha só, o texto bíblico, que é João 1, verso 45, tá? Olha só, o 45, permita ler do 43 em diante, eu acho, acredito que o texto ele já vai pegando aqui, encorpando, né? Ele diz assim, ó, no dia imediato resolveu Jesus partir da Galiléia, partir para a Galiléia, perdão, e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Então veja, primeiramente, Jesus aqui convida a Felipe, tá? Verso 44 diz assim: ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Quantas informações, né, nesse texto. Aí vem o texto que eu pedi e convidei você para a gente ler. Felipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí vem o 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E de 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha só. Aí o verso 50. Ao que ele respondeu Jesus, ao que ele respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, é um texto conhecido nosso, mas um texto com muitos e muitos detalhes, com muitas informações. É um texto que, quando a gente vai pescando as informações, você fica refletindo em muitas coisas. Primeira coisa importante aqui é que a Bíblia, ela relata, tá, uma atitude de Felipe.
tá? Felipe havia sido convidado por Jesus, tá? E Felipe, depois que ele é convidado por Jesus, o verso 45 diz que Felipe tem um encontro, tá? Felipe encontrou a Natanael. E quando Felipe encontrou a Natanael, Felipe chamou, convidou também Natanael. E o convite de Felipe a Natanael teve uma base, teve um propósito. Deu uma informação a Natanael que era uma informação surreal. Era uma informação, assim, de muita admiração. A informação que Felipe passa para Natanael é o seguinte: lá no verso 45, ele diz assim, ó, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram aos profetas. Essa informação aqui é algo assim tremenda, porque o povo de Israel, a nação israelita, séculos e séculos haviam profetizados, haviam falado sobre o Messias. De modo que isso aqui, quando caía nos ouvidos de alguns, seriam assim, não, não é possível, não é possível. É algo bom demais para ser verdade. É algo bom demais para ser verdade. E deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui também me lembra uma coisa. Quando você chega para uma pessoa e diz assim, ó, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele foi preparar lugar, e nesse lugar que nós vamos morar, não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque tudo isso serão passados. Eu pergunto para você, essa informação, alguns assim, é bom demais para ser verdade. É uma informação surreal. Agora, dependendo da forma que o indivíduo passa essa informação, ela pode, através do poder do Espírito Santo, convence os corações, nos convencer de tal maneira que a gente passa isso com uma segurança, com uma realidade tão grande, que muitos corações são convencidos dessa verdade. E eu acredito que Natanael, ele foi convencido por Felipe pela convicção de Felipe, pela aquilo que ele acreditava. Ele acreditava que Jesus, de fato, era o Messias e que, de fato, havia encontrado esse Cristo. Só que, ao mesmo tempo, irmão Marcelo Novaes, só que, ao mesmo tempo, ele passa uma outra informação, que parece que essa informação não traz, assim, um pensamento para Natanael de convicção. A outra informação que ele fala assim, ele fala que Jesus, ele é de Nazaré, né? Diz assim, ó, Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Aí, irmãos, aí camarada, ele usa até uma frase aqui bíblica, né? Ele fala assim, pode o quê? Pode vir coisas boas de quem? De Nazaré, tá? Tudo isso tem um conteúdo bíblico aqui, olha. Só para você ter ideia, Jesus, ele era de onde? Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. A Bíblia usa a expressão Belém da Judéia, né? Mas abra o seu texto, deixa o seu texto aberto aqui, tá? Em João. Mas abra o seu texto lá em Mateus capítulo 2. Olha lá, capítulo 2. Abra o seu texto lá em Mateus capítulo 2. Vá anotando aí, sabe? Eu acho que você achei essa reflexão aqui, talvez pertinente para a gente folhear um pouquinho a Bíblia hoje pela manhã, tá? Mateus capítulo 2, verso 19. Tá? Nós vamos ler do 19 até o 23, tá, irmã Ilza? Olha, 19 até o 23. Vamos lá? Mateus 19 até o 23. Capítulo 2, verso 19 até o 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, tá vendo? No Egito, e disse-lhe: Dispõe-te,
toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta ou dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tá vendo? Então, olha como é boa, né, a direção de Deus, a direção bíblica, é clara a Bíblia, né? Então, só que essa questão, tá, de Nazaré trouxe para Natanael uma ideia negativa. Por quê? Porque era o Nazareno. Nazareno, amigo, só para você ter uma ideia aqui, olha só. Eu quero pegar mais um texto para você ver, uma linha aqui. Olha por que Natanael fala isso. Abra lá em Atos agora, abra em Atos. Atos capítulo 24. Olha lá. Atos capítulo 24, o versinho é o 5, tá? 24, verso 5. Olha só, Atos capítulo 24, verso 5. Irmã Nalva. 20, Atos 24, verso 5, tá bom? Vou ler aqui na minha versão, tá? Pode ser que a minha versão tenha um detalhezinho, uma palavrinha diferente da sua, mas o conteúdo é o mesmo, tá? O cerne da questão é o mesmo. 24, verso 5. Porque tendo, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Olha que negócio, tá? Ele está falando aqui exatamente dessa nação, num contexto extremamente negativo, dessa seita, né? Uma seita de bandoleiros, podemos dizer assim, viu? E aí Natanael, quando escuta, esse homem é de Nazaré, ele é nazareno. Então, agora você entende por que Natanael vai dizer assim, pode alguma coisa sair, alguma coisa boa sair de Nazaré? Porque Nazaré, queridos, voltando lá em João, né? Deixando aberto lá em João, Nazaré não tinha boa reputação. Não tinha boa reputação, né? E hoje você pode até pensar, né? Alguns grupos que você poderia dizer, "Ixi, pode sair alguma coisa boa disso aí, né?" Tá? Então, quando Felipe ele fala assim, olha, esse é aquele a quem Moisés havia falado. Uau! Né? Uau! Esse é aquele a quem os profetas haviam pregado. Uau! Ele é Jesus, o Nazareno. Aí parece que muda toda a questão. Mas sabe o que é legal? Diz a Bíblia que quando Felipe, ou melhor, não que diz a Bíblia, ela mostra a Bíblia mostra que quando Felipe leva Natanael a Jesus, Felipe leva Natanael cheio de dúvidas. É. Natanael chega até Jesus cheio de questões mal resolvidas. Mas ele chega até Jesus. Natanael encontra com Jesus cheio de dúvidas, cheio de desconfiança. Mas Jesus, ele olha para Natanael e Jesus logo, quando ele viu lá no verso 47, diz assim, ó, Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a respeito, verso 47, eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
Eita, irmão. Quando fala isso para Natanael, Natanael então se sente. Sabe por que se sente? Porque quando Jesus fala assim, eis um verdadeiro israelita, Jesus traz todo um conteúdo que aquele povo tinha. Olha que legal. Eu fico assim admirado. Isso para mim serve como uma pedagogia forte e poderosa. Sabe por quê? Porque o ser humano, sem ser guiado pelo Espírito Santo, ou melhor, perdão, porque aqui Natanael, de alguma maneira, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, mesmo ele indo com dúvida até Jesus. Mas quando o ser humano, essa expressão talvez seria mais correta, ele dá ouvido, né, às questões carnais, à questão natural, ele olha só a parte negativa da coisa. Sabe, por mais que havia Felipe falado para Natanael, e olha, Moisés havia falado acerca dele, os profetas, irmão, os profetas no plural, inúmeros profetas haviam falado acerca dele. Esse é Jesus, aquele a quem estamos aguardando, esse é o Messias. Mas falou uma palavra, o Nazareno. Tudo aquilo parece ter caído por terra para Natanael. Olha a questão carnal, muitas vezes, irmãos, que vai derrubando, né, muitas coisas boas, né? A questão carnal vai derrubando. Eu não sei se você já ouviu uma frase. Olha só, as pessoas, as pessoas não percebem. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando se levanta, as pessoas já percebem. A primeira coisa que a pessoa percebe é que está com vida, né? Ué, estou levantando, estou com vida. Eu pergunto para você, isso é motivo de agradecimento, sim ou não? Se é, né? Já poderíamos cair de joelhos. De joelhos. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, um dia de vida. Consequência disso, eu estou respirando, eu estou enxergando, eu estou ouvindo, né? Depois eu posso olhar e falar, puxa, o ambiente hoje, eu tive um lugar para dormir. Eu tive um lugar para dormir. Você levanta, toma o seu de jejum, olha, graças a Deus eu tenho de jejum hoje. Irmãos, quantas bênçãos! Já só pela a primeira hora da manhã, quantas bênçãos você poderia enumerar? Quantas? Dentro desse contexto que eu estou falando. Aí o indivíduo sai, irmã Lene, aí a pessoa sai, dá um tropeçãozinho, aí diz assim, ó, nosso dia já começou ruim. Quer dizer, uma coisinha, jogou por terra um monte de coisas muito mais importantes. Muito mais importantes. Isso é uma questão de vida na carne, né? Na carne. Mas Jesus Cristo, que andava sempre no Espírito, olha só, Jesus Cristo, ele olha a questão, ele não olha a questão natural, ele não olha a questão carnal. Uma coisa, Jesus fala assim, você é um verdadeiro israelita. Poderia ter falado para Felipe, sabe o quê, irmão Marcelo Novaes? Poderia ter falado, olha, você se aproxima de mim e você se aproxima com dúvida, duvidando. Jesus conhecia a realidade do coração de Natanael. Mas Jesus olha para Natanael e diz assim, ó, eis aqui um verdadeiro israelita. E quando Jesus fala isso, Jesus queria dizer, sabe, a Natanael o verdadeiro sentido da coisa. Quando Jesus completa a frase, irmã de Passos, diz assim, ó, em quem não há dolo, alguns comentaristas dizem assim, que Jesus estava comparando Natanael com alguns antepassados dele, que tinham dolo, que tinham dolo. Como, por exemplo, Jacó. Jacó, que havia sido uma decepção, podemos dizer assim, né? Traindo o pai, traindo o irmão, traindo o sogro, né? Então, Jesus queria trazer essas informações e segundo os comentaristas, eles dizem que nessa hora a mente de Natanael provavelmente volta a esse passado. No comentário eles dizem assim, ó,
Quando Jesus revelou a Natanael que sabia onde ele estava, lembra lá da eu sabia onde você estava antes de Felipe te chamar. E o que havia feito? Natanael convenceu-se de que se encontrava de fato diante do Filho de Deus, diante do Filho de Deus. Jesus impactou a vida daquele homem. Quando Jesus ele fala de forma cirúrgica, fala o necessário, o que é preciso. E Jesus traz informações precisas. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dúvida. Eu sei quem você é. Como você fala isso? Ainda Natanael, ele faz essa pergunta. Por quê? Perguntou-lhe, verso 48, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, né? De onde me conheces? Disse Natanael. Então Jesus respondeu, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Outra informação importante, sabe? Sem dar rodeios, falando exatamente o necessário, entrando no coração de Natanael, coração duvidoso, coração preconceituoso. Sim ou não? Tem alguma informação aqui no texto que mostra que o coração de Natanael era preconceituoso? Sim. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Isso não é um preconceito? Coração preconceituoso, coração incrédulo, porque há muitas informações ali, havia incredulidade ali, mas Jesus ele vai trabalhando, ele vai trazendo. E Natanael ele chega na convicção de a ponto de dizer, verso 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha que informação Natanael traz agora e diz assim de forma contundente, tu és o rei de Israel. Sabe, a gente poderia trazer inúmeras informações em cima desse texto, mas eu quero trazer informações precisas também aqui, tá? O comentário diz assim, o comentarista, o Isbe, diz assim, ó, o título Rei de Israel era semelhante a Messias, o ungido, pois os reis eram sempre ungidos de Deus. Poderíamos ver isso lá no Salmo 2, os versos 2, 3, 6 e 7, tá? Mas eu não vou abrir esses versos aqui. A certa altura do ministério de Jesus, as multidões quiseram proclamar o rei, mas ele se recusou. No entanto, se apresentou como rei e declarou a Pilatos que havia nascido e vindo ao mundo para ser rei. João 18, verso 33 a 37. Sabe, irmãos? Natanael, ele se tornou um grande homem, vocês sabem disso, né? Alguns comentaristas até dizem, acreditam que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. João não fez menção alguma de Bartolomeu em seu evangelho, enquanto os outros três evangelistas falam de Bartolomeu, mas não de Natanael. Nas listas dos nomes, Felipe é ligado a Bartolomeu. Alguns textos aqui, por exemplo, Mateus 10, 3, Marcos 3, 18 e Lucas 6, 14. De modo que é possível que os dois andam juntos e que tenham ministrado juntos. Então, quer dizer, Felipe e Bartolomeu, tá? Naquele tempo era comum um homem ter dois nomes diferentes. Por isso, quando você vê lá, quando Jesus separa os discípulos, Jesus chama Bartolomeu. Separa os 12. Provavelmente aqui, Natanael. Que viravolta dá na vida desse homem, né? Que viravolta dá na vida desse homem. Jesus toca fundo no coração de Natanael, falando do caráter, do seu caráter maduro. Era pecador? Sim, como qualquer um de nós. Falando de sua atitude. Deus leva em consideração a atitude das pessoas.
Ei, sabe o que mostra essa história? Uma das coisas que mostra essa história é que quando estamos no caminho certo, nós chegaremos, sabe, no lugar aonde queremos chegar. Natanael, mesmo com dúvidas, ele se permitiu ser guiado por Felipe até Jesus. Ele foi, continuou no caminho. E quando ele chegou até Jesus, Jesus, lógico, teve ali a pronta iniciativa de aproveitar as oportunidades. Jesus, o Espírito Santo, nosso Papai do céu, não perde uma oportunidade sequer. Se você der oportunidades para Deus, as oportunidades serão bem aproveitadas. Tenha certeza disso. As oportunidades se tornarão grandes bênçãos. Não há nada que você faça, irmã Andréia, não há nada que você faça que é um desperdício para Deus. Não há nada que você faça, irmã Ilza. Nada, nada, nada. Se tem a ver com as coisas de Deus, se tenha, seja na pregação do Evangelho, seja no relacionamento, na comunhão, pode ter certeza, Deus vai transformar isso em uma grande bênção. Em uma grande bênção. Nessa história, eu vejo uma direção muito bacana. Sabe qual é a direção? Felipe é convidado por Jesus. Ele convida Natanael. Ele leva Natanael até Jesus. E o resto quem faz é Jesus. Sabe, na vida cristã, meus queridos, irmã Digma Alves, né? Na vida cristã, Deus só nos chama e espera que a gente tenha uma reação ao chamado dele. Uma reação. Mas, na verdade, todo o resto é ele que faz. Sabe, diante disso aqui, nós poderíamos pegar vários exemplos, e eu quero partir para o encerramento com essa ideia. Natanael questionou se algo bom poderia vir na Israel. Mas Jesus chamou-o de verdadeiro israelita. Isso chama a minha atenção. Sabe por quê? Porque nós não podemos só trabalhar ao lado, nós não podemos trazer só crítica às pessoas. Porque isso é andar na carne. Ei, amigo, deixa eu falar um negócio para você. Para criticar, para maltratar as pessoas emocionalmente, já tem o diabo e seus anjos para isso. Deus não precisa de alguém que venha apontar as falhas, primeiro momento. Deus precisa de pessoas que, em primeiro lugar, venha trazer o que está saudável para recuperar aquilo que está estragado. E é isso que Deus faz com Natanael. É isso que Deus faz com ele. Jesus poderia ter falado: olha, você vem a mim com dúvida, você vem a mim com preconceito, e agora você. Não, ele fala assim: eis um verdadeiro israelita. Isso me chama a atenção, eu acredito que a sua também. Sabe, esse não é o primeiro situação. Poderíamos falar sobre Tomé. Lembra Tomé? Lembra? Eu preciso ver para crer. E Jesus simplesmente diz assim: então toque. Toque minhas mãos. Que diria de Paulo, que antes Saulo, né, perseguiu o cristão? Sabe, esses são encontros marcantes, que não há oportunidade perdida. E ter que Jesus se apresenta a Saulo na estrada de Damasco e fala ao coração de Saulo também, se transforma em um dos maiores pregadores. Antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, Saulo de Tarso foi um perseguidor de cristãos, mas em vez de Jesus colocar todos lá, uma lista grande, só falou uma coisa para ele: Saulo, por que tu me persegues? Você acha que isso foi uma repreensão para Saulo? Não, não. Isso foi um gesto, no meu ponto de vista, foi um gesto simples, humilde. É como se eu dissesse assim, lógico, talvez não dissesse assim:
encontrasse alguém de vocês aqui e falasse assim, olha, irmão, essa pessoa falou mal de você, pastor. Essa pessoa falou de mal de você para mim. Pegar um exemplo aqui, irmã Filomena, me desculpa, só para dar exemplo, tá? Diz assim, e a pessoa falou, irmã Filomena, pastor, falou mal do senhor. E eu chegasse numa Filomena e disse assim, com lágrimas nos olhos, irmã Filomena, por que a senhora falou mal de mim? Por que a senhora falou mal de mim? É assim que Jesus olha para Paulo e diz, Paulo, por que tu me persegue, Paulo? Aquilo arrebentou o coração daquele homem, mudou tudo, sabe, irmãos? Porque eu e você estamos aqui hoje, é porque nós precisamos que o Espírito Santo nos transforme. O Espírito Santo coloque mais amor em nosso coração. O Espírito Santo nos ajude a olhar as pessoas como Jesus olha, como Deus vê. Olhar para as pessoas e dizer para elas assim, olha, você tem tanta coisa boa. Sabe, Deus te ama porque Ele sabe do seu valor. Você é precioso nas mãos de Deus, você é um instrumento poderoso. E Satanás sabe disso também, do seu valor. É por isso que Satanás quer te usar. É, sabe, Pedro tornou um dos grandes homens na Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus soube valorizar Pedro. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus viu o seu melhor. Jesus viu o seu melhor. E eu não tenho dúvida nenhuma que hoje Deus mais uma vez está falando comigo, especialmente comigo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que Ele está falando com você também. Queridos, quando o Eterno, quando Deus nos chama, Ele fala no nosso coração. Quando uma pessoa é usada por Deus, ela fala ao coração das pessoas. Não tenho dúvida nenhuma. Pode ter certeza. Quando a gente reconhece as nossas fragilidades, quando a gente reconhece que Deus é soberano, sem Ele não existe nada mais neste mundo. Quando a gente reconhece isso, a gente consegue entregar a nossa vida na direção dele. A gente consegue confiar. Quando o Eterno entende quem sou eu, e ele sabe muito bem quem sou eu, ele vai procurar meios, formas e momentos específicos para falar com a gente. Talvez essa mensagem singela nessa manhã, nessa multidão de pessoas, talvez Deus permitiu que ela fosse falada hoje. Apenas para uma, quem sabe? Apenas para uma. Mas eu sei que nada que a gente faça para Deus nesse mundo é sem propósito. Tudo tem um propósito embaixo do céu. E todas as oportunidades são aproveitadas pelo Senhor. Não há uma oportunidade desperdiçada. E eu quero hoje encerrar pedindo a Deus uma coisa apenas, uma coisa. Eu quero pedir que Ele mude o meu e o seu coração, para que a minha e a sua mente sejam uma mente seguindo os exemplos de Jesus. E isso só poderá acontecer através da unção plena do Espírito Santo de Deus. Porque quando muda aqui, tudo à minha volta muda. Já falei isso. Às vezes a gente quer que o mundo mude. O mundo não vai mudar. Vai mudar para pior. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem. Às vezes a gente quer que a família mude. Às vezes a gente quer que o cônjuge mude. Enquanto, na verdade, irmã Andréia, precisa mudar aqui. Porque quando muda aqui, tudo muda à minha volta.
Só preciso mudar aqui. Quando muda aqui, eu encaro o mundo de forma diferente, as pessoas de forma diferente. Quando mudou a cabeça de Natanael, ei, percebe isso na história? Quando mudou a cabeça de Natanael, quando o preconceito foi por terra, quando a incredulidade foi por terra, quando a visão dele foi por terra, ele diz assim: o Senhor, o Senhor é o rei de Israel. Acabou, irmãos, acabou aquela ideia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele poderia, sabe o que ele diz para mim agora no final da história? A melhor coisa que ele encontrou na vida dele veio de Nazaré. É isso ou não é, irmã Ilza? A melhor coisa que ele encontrou na vida dele veio de Nazaré. Sabe por quê? Mudou aqui, ó. Mudou aqui. E é por isso que eu e você estamos buscando o Espírito Santo todo dia. Sabe por quê? Precisa mudar aqui. Quantos de vocês gostaria, juntamente comigo hoje, fazer esse pedido? Senhor, me dê o Espírito Santo para mudar o meu coração, ter uma mente semelhante à mente de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Vamos orar então. Musiquinha antes. Por favor, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Pai querido, pelo carinho, pelo amor incondicional que o Senhor dispensa a cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo abraço que o Senhor nos dá a cada manhã, a demonstração de afeto, a demonstração, ó Pai, desse amor extraordinário que o Senhor tem para conosco. É que nos permite, Senhor, a chegar até o teu trono de graça e clamar pelo teu perdão, clamar pela tua direção, clamar pelo teu cuidado. Pai querido, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor. Batiza-nos, ó Pai, por favor, com o poder do Espírito Santo. Na medida que o Espírito Santo vai entrando nesta casa, Pai, que é a nossa mente, que ele possa ir mudando tudo que precisa ser mudado, retirando tudo que precisa ser retirado, purificando. Pai querido, nós queremos ter uma mente guiada e dirigida pelo Espírito do Senhor. Nós queremos, ó Pai, o nosso caráter semelhante ao caráter de Jesus. Pai, usa-nos como instrumento, Senhor, por favor. Senhor, nós sabemos, Pai, nós sabemos que nenhum descobrimento, Pai, é completo até que os nossos corações se encham do desejo de compartilhá-lo. Não podemos, Pai, comunicar a Cristo a outros até que o temos descoberto para nós mesmos, Senhor. Pai querido, nós sabemos, temos conhecimento, mas nada disso adianta, Pai, se o Espírito Santo não nos transformar, Senhor. Tome a cada um aqui em tuas mãos, Senhor, tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que irão ainda assistir, participar ao longo do dia. Pai Santo, nós nos entregamos em tuas mãos mais uma vez. Faça de nós segundo o teu querer. Entregamos em tuas mãos, no teu altar de graça, para que o Senhor mude o nosso pensamento, mude a nossa mente, mude o nosso coração, para que tenhamos uma mente semelhante à mente de Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Isso aí, meus amados. Que Deus abençoe. Espero que a mensagem dessa manhã tenha sido uma bênção para você também. Tá bom? Bom dia.
Já estava gelando minha barriga, bem aqui. A tela do celular tá sem querer pegar digital. Mas deu certinho. Irmã Deusa, Certo. a senhora mora onde? Como é que é a sua família? A senhora tem filhos? Fala um pouquinho daí para a gente dar uma quebrada no gelo, o coraçãozinho acalmar e a gente vai entrar no conteúdo, tá bom? Sim, pastor. Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer para mim estar aqui hoje. Muito nervosa realmente e espero dar o meu melhor aqui, né? Eu venho de uma família de 7 irmãos, né? Como eu falei no áudio. Sou filha da velhice de meu pai, né? Digamos assim. E fui criada em um contexto rural já, né? Um lugar difícil, mas de uma infância muito boa, graças a Deus. Nosso pai cuidou da gente muito bem. E hoje minhas irmãs estão aí, eu creio que elas vão assistir também, meu testemunho aqui. Elas fazem parte disso, né? Quando E você fala que você é filha da velhice do seu pai tinha 20 e poucos anos de diferença para sua mãe, né? isso. Uhum. É. Meu pai também, ele tinha uma distância grande da minha mãe. E você é diferente, Deusa, da maioria Uhum. das pessoas que entram aqui, você vai dizer que a sua infância foi muito boa, que o seu pai tinha uma mania de xingar, ele não era cristão, né? Mas ele Uhum. era muito carinhoso com vocês. Muito cuidadoso. Já a sua Isso. mãe era mais da peia. É, a minha mãe gostava de dar uma surrinha em nós. Só que ele mandava também. Ele não era de surrar, mas dizia, mete a peia. E ela Ah, metia mesmo. menino! Mas ele era carinhoso e você vai dizer que viveu na roça e foi um período, você teve uma infância muito boa. Que a maioria das pessoas que aparecem por aqui para dar o testemunho tem uma vida muito, mas muito sofrida mesmo, né? Com pais bastante rudes e etc. Mas vocês morando nessas áreas rurais aí e nessa sua infância, você vai me falar que onde você morava quando você era pequena, até os 6 anos de idade, eu fiquei assim pensando, meu Deus, como é isso, né? Você morava, a primeira casa, próxima à casa onde vocês moravam, tinha 8 quilômetros. Isso. Então 8 quilômetros. você morava literalmente no meio do mato. Isso. Era um lugar de difícil acesso. Naquele tempo não era fácil carro, moto, era ou a pé ou animal quem tinha, né? Meu pai tinha uma mulinha, era ela que trazia a alimentação para a gente lá, comprado em Marabá, muito distante da cidade. Ele ia de mula até Marabá. É até a estrada, né? A Aí na OP2 que estrada, chama. Uhum, pegava um carro para lá, certamente um pau de arara, comprava comida, isso. colocava na mula e pegava os 8 quilômetros de volta. Mais de 8 no caso, né? Que 8 era só para chegar no primeiro vizinho. Aí andava muito, muito, muito para chegar na rodovia. E água nesse lugar. A gente morava na beira de um rio chamado Sororó. Inclusive, a vila que a gente depois foi morar, esse Sororó passava lá. Era o que eu ia morrendo afogada. Já já nós vamos contar como é que Deus te livrou nesse Sororó e foi um livramento mesmo do poder de Deus Hum. aí na sua vida. Eu fico pensando aqui que você dormia com as galinhas, né? Porque anoitecia, todo mundo já partia para a caminha para dormir e acordava bem cedinho. E a escola? Como é que era a questão da escola? Lá nesse lugar que a gente nasceu, nós não chegamos a ficar em idade escolar lá. A gente entrava naquele tempo de 6 para 8 anos, né? E eu saí de lá, eu era a segunda, no caso, dos que estavam vivos, eu fiquei sendo a segunda, eu tinha 6 anos e pouco, meu irmão 8, né? Então, ele que já estava na idade escolar e eu chegando. A gente nunca estudou lá. A gente entrou na sala de aula já um pouco atrasado. Depois que a gente saiu para São Domingo, naquele caso que eu lhe falei, que meu pai teve que fugir com a gente, né? E lá em São Domingo nós passamos um ano, também não estudamos lá.
E com um ano a gente voltou para Vila Fortaleza, foi onde a gente começou a estudar. E você teve uma vida muito simples na sua infância. Televisão, o celular nem existia nesse período, pouco Não. contato com gente, com a sociedade. Meu amigo, desafiador viver assim, mas deixa eu falar com eles aqui, Deus, uma coisa. Quando a gente narra um trecho da história da Neuza, tô com Neuza na cabeça, com a deusa, você fica pensando assim, meu Deus do céu, eu mesmo pensando comigo, porque eu sou bem urbano, Deus, eu sou urbano. Uhum. Eu sempre moro na cidade aonde meu distrito está. Eu moro próximo, sempre próximo ao meu distrito. A última casa que eu morei no distrito anterior ficava a 100 metros da minha igreja central. Eu gosto de ter os irmãos próximos. Eu só moro distante quando não encontro casa, e as casas que eu gosto de alugar são casas grandes, com quintal, para poder receber a igreja, e dessa vez não encontrei aqui em Valparaíso Sul, e aí eu moro num condomínio a 10 quilômetros das minhas igrejas, mais ou menos. E é um condomínio muito tranquilo, isso me dá uma agonia, porque eu gosto de gente. Eu gosto de estar no meio de pessoas para fazer contato, para sorrir, para brincar com elas, para ir entrando e fazer o contato e levar Jesus. Então, o condomínio me dá. E eu fico pensando, né, narrando aqui essa história, como a vida era simples, como a vida era. E aí uma pessoa urbana fica pensando, meu Deus, eu não viveria assim. Eu não me adaptaria a uma vida assim. Agora, a maior parte da destruição das famílias hoje está no fato de não ter uma vida simples mais e permitir que a filosofia, a ideologia do capitalismo de consumo e essa hiperatividade mental produzida pelas redes sociais, em que ninguém está sozinho mais. A gente nunca mais ficou sozinho. Nunca mais. Você vai para o seu quarto, num celular, você tem milhões de pessoas conectadas. Bilhões delas no mundo. Você está no seu quarto, você viaja para todos os lugares do planeta, com imagem, com som. Agora você vai poder criar uma pessoa ao seu gosto. A inteligência artificial vai dar para você a opção de criar uma pessoa ao seu gosto, para você se relacionar com essa pessoa, para você manter relacionamento com essa pessoa. É artificial, é artificial. A internet até agora servia como base de pesquisa. Até aí está tudo certo. Como base de pesquisa. Eu não vou mais à biblioteca. Meus livros aqui ficam a maioria deles fechados o tempo inteiro, porque o recurso hoje está todo no eletrônico. Até então, prestem bem atenção, até então nós pesquisávamos. A inteligência artificial vem romper com a pesquisa. Você pede para essa inteligência artificial produzir para você o que você deveria produzir quando você vai até os livros e lê e pesquisa, ou então pesquisas eletrônicas. Pastor Adevaldo falou no sermão dele: estou pregando para vocês porque li esse texto e ele falou ao meu coração. Isto não é artificial, isto é adoração. Adoração. Deixe-me dizer uma coisa para você, amigo. Não entra nessa de buscar conteúdos espirituais prontos, sem que você tenha pesquisa. Como base de pesquisa, como base literária, livros para você acessar. Eu acesso todos os livros do Espírito e Profecia através de um aplicativo. Acessar os livros e pesquisar o que eu preciso lá é uma coisa. Outra coisa é pedir para a IA me entregar um sermão pronto. Não entra nessa. É artificial. Nós somos seres humanos, não somos seres artificiais. Não entra nessa. A inteligência artificial vai deixar muita gente, me desculpe o uso da palavra, burra. Não entra nessa. Adoração exige envolvimento com o que você está fazendo. Não é receber pronto. Imagina eu digitar aqui vou pedir para a inteligência artificial um sermão pronto sobre amor. Aí ela me entrega. Eu vou dar um exemplo.
Já já eu volto, viu? Porque eu estou falando dessa vida simples que você teve, que é muito importante que, por mais que nós tenhamos a tecnologia, nós não deixemos ser, de sermos seres essenciais, seres de verdade, que quando escreve, escreve do coração, quando prega, prega do coração. Entende, não? É o que eu estou falando aqui. E a inteligência artificial vem romper com tudo isso. Eu estava no carro, vindo, vindo com a minha esposa. Deixa eu achar aqui, que veio agora na minha cabeça para a gente fazer, e eu vou fazer. É, vindo com a minha esposa, e eu é, quis, quis, é, quis falar uma poesia para ela, Deus. E aí, Hum, eu, eu dirigindo, falei com ela sobre essa poesia e li assim para ela. Minha esposa, meu amor, você é a luz do meu dia, a estrela que brilha no céu, a razão do meu sorriso. Seu olhar me faz sonhar, seu toque me faz sentir vivo, seu amor é meu refúgio, meu porto seguro. Com você, tudo é possível. Com você, tudo é mais belo. Você é minha metade, minha companheira, é meu amor. Eu te amo mais com o passar do tempo. Mais com cada sorriso, mais com cada olhar, mais com cada momento. Você é minha vida, minha razão de ser, minha esposa, meu amor, eu te amo sempre. Isso aqui não significa nada. Bonito, mas é artificial. Quem escreveu para mim foi a IA. Eu só pedi para ela assim, ó, Neuza, uma poesia para minha esposa. Não precisei pensar. Eu não precisei refletir sobre quem é minha esposa para mim. Eu não precisei refletir sobre. Muito embora o que está escrito aqui seja muito bonito, é artificial. Não foi produzido por mim. Foi uma máquina que produziu. Como é que eu vou ler algo para minha esposa que uma máquina produziu? Como não tem nenhum sentido essas palavras, porque elas não nasceram do meu coração, nasceu de um conjunto de informações eletrônicos, não tem sentido eu pedir um sermão para pregar na igreja. Ele não nasceu do meu coração, nasceu de um banco de dados eletrônico, muito embora faça sentido, não foi de experiência minha. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. More a 8 km da cidade. More a 8 km. More no meio do mato nesse sentido. Não seja artificial. Não seja artificial. Voltando bem para o seu testemunho, deixa eu dizer uma coisa: vocês tiveram que fugir de lá, a família foi ameaçada de morte, porque nesses lugares, rincões assim, tem esse negócio de posse, de terra, e vocês sofreram isso. Seu pai teve que picar a mula com vocês, como é que foi isso? foi. Eu não tenho tanto detalhe na minha mente, porque eu tinha 6 anos e um pouquinho, mas eu lembro da gente sair com muitas de nossas coisas em costa de animal. Ele contratou uma tangida de burro, não sei se você conhece essa expressão, uma tangida de burro. É uma quantidade de burros que um tropeiro tinha, né, para fazer esse tipo de trabalho naquela época. E ele contratou, e esse rapaz foi lá pegar a gente. E nós saímos assim, dessa forma. Ele, minha mãe e os 3 filhos. Na época, nós éramos em 3. Depois se regularizou essa terra, você volta até para essa mesma região, porque Isso. se ajustaram essas coisas, mas você logo com pequenininha correu risco de vida aí. Se fica, eles lá naquela época matavam mesmo, né? É a lei do olho por olho, dente por dente. Você vai me dizer que você logo cedo desenvolve o hábito de ler a Bíblia. Você, na Igreja Católica, participava, muito embora novinha, não entendesse muito bem aquilo, mas gostava de participar. Seu pai falece cedo, e em 98 você já lia a Bíblia. E você, porque lia a Bíblia, decidiu não ter muitos filhos.
porque você encontrou aquele texto assim, ai, das mulheres grávidas na perseguição. O fato é que você já lia a Bíblia. O que que foi que te interessou em ler a Bíblia? Pastor, eu acho que, assim, eu sempre fui muito visionária nesse lado aí, de perceber, assim, as coisas do céu, ter vontade de ter mais contato com Deus e tal. Eu fui uma adolescente, assim, meio que. Tem até uma amiga minha aí que vai estar na sala hoje, convidei ela, a nossa adolescência. A gente era muito, assim, digamos, espoletada, né? Falava naquela época, mas eu tinha essa coisa de religião dentro de mim. E eu participei da Igreja Católica um tempo, assim, para aquele culto de domingo à noite, né? E também depois eu tive indo para a Assembleia e ganhei o Novo Testamento e comecei a ler. Mas eu não sei dizer ao certo, assim, o porquê. Eu só sei que quando eu descer, eu estava lendo a Bíblia, né? O Você Novo lembra que idade Testamento. você tinha nessa época? Em 98, eu já estava com meu marido. Eu tinha, acho que de 18 anos nessa época já. Aos 18 anos você começa a ter contato com a palavra. Até então Hum. você tinha só a prática da Igreja Católica, que nem sempre coloca a Bíblia na sua mão, né? Pelo Uhum. ritual, pela liturgia da Igreja Católica, você ganha uma Bíblia na Assembleia de Deus e começa a ler o Novo Testamento, e foi na Assembleia de Deus que você aceita Jesus como seu Salvador. Isso. Eu já tinha passado um mês na minha adolescência, passei um mês lá, dizendo eu que estava sendo crente, né? Porque eu gostava muito de cantar e como na vila não tinha outro lugar assim para a gente estar indo, então a igreja era um ponto bom para a gente sair à noite, né? E eu aceitei Jesus ali aos meus 12 anos, eu acho, e cantava bastante. Toda noite eu recebia oportunidade e cantava, e isso eu gostava. Mas depois eu me interessei de novo pelas festas, porque a gente, em vila tem muita festinha, então aquelas amigas de meu pai pediam para a gente ir com elas e o pai deixava, né? Aí lá na Assembleia, um mês cantando e tal, aí eu ia ter uma festa na vila, eu digo, eu não vou mais ser crente. Uma irmã lá tinha olhado para minha saia, não tinha gostado, eu aproveitei esse ensejo, eu digo, eu não vou mais ser crente. Vou aproveitar que a irmã falou da minha saia, colocar como desculpa e vou sair. Eu vou para a festa. Daí dei uma treinada, assim, ainda sabia dançar. Um Ah, mês. vê se não tinha Aí enferrujado, né, Deus? Aí dei uma treinada na beira de um poço, eu treinando lá, ver se ainda sabia dançar. Eu digo, sei, eu vou para a festa, eu não vou mais querer saber de igreja. E saí. E quando voltei, já foi no Travessão, aqui na região, como eu lhe falei. Daqui a pouco nós chega lá, né? A deusa, ela casou cedo, com 15 anos de idade, e casou para fugir de casa, Deus, hein? Casou para viver a vida aí, que nessa época, mas era comum as meninas casarem muito novas. Minha mãe casou muito cedo também, e havia essas questões de família mesmo, os pais endereçavam as filhas aí para os casamentos. Você vai casar cedo. Aos 18 você conhece o Evangelho, a Assembleia de Deus, os irmãos da Assembleia cuidaram bem de você, fizeram bem o seu acolhimento ao ponto de você aceitar Jesus, mas a imaturidade fez você olhar para as festas novamente. Hoje o pastor nos chamou à decisão, né? A decidir ao lado de Jesus. Por isso a gente colocou a música Me Entrega, para você entregar tudo a Jesus. Talvez eu esteja falando aqui hoje, Deus, para pessoas que precisam tomar essa decisão de aceitar Jesus Cristo. Às vezes a gente fica dando desculpa. Você usou a saia como desculpa para não permanecer firme. Às vezes a gente olha para um irmão, olha para uma situação difícil, uma desavença que houve, ou o trabalho, ou o marido não quer, ou os filhos, e como é que vai ficar? E o meu convívio social. A gente fica sempre colocando uma desculpa para não avançar firme e manter-se firme ao lado de Deus, aceitá-lo como Salvador. Se eu estou falando para alguém aqui essa manhã que ainda está protelando a sua decisão, a Deus usou uma saia como desculpa. Qual é a sua hoje?
você não está usando uma desculpa? Isso que você está dizendo que o impede de ser realmente de Deus, entregar a vida a Ele, será que não é uma desculpa para você ainda ficar na beira do poço treinando para ver se você sabe dançar? Né, Deus? Às vezes a gente não fica querendo separar, a gente gosta daquelas coisas. Quer dizer, mas meu Deus, se eu aceitar Jesus, eu vou deixar tudo isso. Aí você fica tipo a deusa, né? Entre uma coisa e outra. Será que a gente não, esse testemunho de hoje, não é, deusa, não é exatamente para atingir os amigos que aqui estão, que precisam sair do lado do poço e ir para a fé? Ei, para de dançar, irmão. Para de ver se você ainda sabe fazer as coisas do mundo. O Senhor já chamou você, né, Deus? O Senhor já chamou você, vem logo, porque Deus vai tomar essa decisão importante na vida dela. Ela morava ao lado de uma vizinha adventista. Foi o primeiro contato adventista que você teve, foi com essa vizinha, né, Deus? Na Vila Fortaleza, eu já tinha tido contato, já tinha visitado a igreja. Eu sempre fui assim, eu fui de onde me convidasse, né? Inclusive, eu conheço muito, assim, os tipos de fé, né? E eu já tinha ido na igreja adventista, nessa Vila Fortaleza, mas foi aqui na região já que eu fui morar perto de uma vizinha adventista e foi ela quem veio me falar algo diferente que até então eu não sabia que estava escrito na Bíblia, né? E daí foi a partir dela e da outra família também que me ajudou bastante. Inclusive, eu convidei, pelo menos um deles vai estar assistindo esse testemunho. Eles fazem parte da minha conversão também, o irmão Ezequias. Como é que é o nome dele? O irmão Ezequias, ele é irmão do Manelzinho e do Elias, que foram lá em casa é, tirar minhas dúvidas nesses questionamentos bíblicos mais difíceis que eu achava. Que legal, porque você vai me dizer que essa vizinha sua era muito direta. É a Lauriene, isso. Ela A não Laude... pode estar assistindo porque lá não tem internet, senão eu tinha mandado ela o Como é link que é o nome para ela. dela? Lauriene, A Lauriene, o que ela tinha para dizer era, dizia. ela Aham, dizia. Então ela era bem direta. Não, era. não E eu preparava, questionei. ela não preparava muito o caminho, não. O que ela tinha para Não. dizer, Aham. e Mas eu era dura, eu batia você, de frente. você disse que teve alguns embates com ela, né? Aham. E como é que você encarou esses embates no início da sua fé adventista? Assim, como eu tinha bastante conhecimento assim por ler o Novo Testamento, eu não tinha conhecimento do Velho, assim, porque o Velho é a base. Você só vai entender melhor o Novo se você tiver começado pela base, né? E eu não tinha muito conhecimento da base, Velho Testamento. Então eu já estava mais no topo, Novo Testamento, né? E daí por isso eu batia muito de frente com ela, em questão de cuidado com o corpo, né? Alimentação, em questão do sábado também, como eu não tinha aprendido é, onde o sábado iniciou, né? Que é lá no Éden, eu não tinha conhecimento disso. Então eu pensei que era só ali aquelas coisas do Novo Testamento mesmo. Então eu usava aqueles textos mais que me favorecia e batia de frente com ela. E também sobre o Espírito Santo. Eu lembro que eu bati muito de frente com ela sobre isso, né? Mas graças a Deus ela não desistiu de mim e me levou a estudar mais a Bíblia, né? Porque às vezes essas coisas é falta da gente estudar melhor, ponto a ponto, um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta Isaías, né? E a gente chega a um consenso. E o irmão Elias me ajudou bastante nessa questão, né? Ele foi direto ao ponto, onde eu precisava ter mais compreensão, né? Que é a dificuldade de muitos hoje. É esses pontos que parece que há uma controvérsia, né? Entre um texto e outro. Então surge aquela dúvida. E graças a Deus, Deus enviou pessoas. Eu orava, pastor. Eu orava bastante porque eu não queria ficar com um entendimento que não tivesse raiz, entendeu? Porque eu tinha medo
de que eu não tivesse conhecimento suficiente para me segurar em pé diante das adversidades, porque eu já, eu lhe falei que eu escolhi ter poucos filhos, ainda tive muito. Hoje eu ainda tenho bastante filho, né? Se for olhar as famílias que hoje só tenho um filho, dois, eu ainda tive muito, né? Quatro. Então, eu tinha muito medo desse lado aí. Por isso eu queria ter uma compreensão completa da palavra, para que eu tivesse raiz realmente. Alguns aspectos são muito importantes no início da sua caminhada com a fé adventista no que diz respeito à doutrina, porque a sua vizinha era muito direta ao ponto, e vocês tiveram muitos embates. Ao mesmo tempo, você queria ter uma fé profunda que tivesse uma compreensão ampla da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa importante para nós aqui. Amigos, é o seguinte: Jesus tinha um modelo de aproximação. Ele desejava o bem das pessoas. Jesus era simpático com ele, com essas pessoas. Jesus cuidava da necessidade dessas pessoas. Jesus granjeava a confiança deles. Então dizia: segue. Ele está me dizendo o seguinte: não pregue o evangelho para pessoas que vocês não têm relacionamento com elas. Ao pregar o evangelho, você deve estabelecer relacionamento com elas. Eu estou falando do discipulado, tá bom, irmãos? Estou falando do discipulado. Não estou falando da entrega do livro. Eu não estou falando da entrega de um folheto. Eu não estou falando de uma mensagem pregada eventualmente para um grupo de pessoas em que você foi convidado na Semana Santa. Eu preguei para um monte de gente que eu nem conhecia. Não estou falando que você não deve pregar o evangelho para quem você não conhece, não. Agora, o discipulado é feito com a prerrogativa de relacionamento íntimo com a pessoa que você está pregando. Nesse aspecto, nós temos que ter dois cuidados. De não sermos diretos demais, porque você pode espantar a pessoa, porque ela não está preparada para ouvir o que você tem para dizer. E também nós não podemos ser indiretos demais, ou seja, ter medo de dizer as verdades. Nós temos que falar a verdade para as pessoas, doa o que doer, mas tem que ser no tempo certo. Porque você pode perder as pessoas, porque é muito enfático, ou você pode perder as pessoas porque é muito redundante nas informações. Então, tem que se ter muito esse cuidado. Por outro lado, a deusa está me dizendo uma coisa importante para você que está me ouvindo agora. A Bíblia não é um livro para você ler e se sentir bem o tempo todo, sabia? Porque você sabe o que que a gente lê que a gente se sente bem o tempo inteiro, Deus? Caixinha de promessa. Não tem aí umas caixinhas de promessa que separaram todas as promessas lindas da Bíblia e você só tira a promessa linda, irmão. Só promessa linda. Todo dia uma promessa linda. Isso, meu Deus, isso é bom demais, isso é bom demais, isso é bom demais. Aí sim, caixinha de promessa, tudo certo. Agora, quando você vai para a Bíblia, ela tem as partes que ela vai cortar você no meio, irmão. A Bíblia vai quebrar você em pedaços. Porque Deus tem que quebrar a gente todinho para fazer um ser humano novo. Então a Bíblia nem sempre é um livro para você ler e sentir bem, porque você vai ler e vai dizer assim: meu Deus do céu, estou fazendo isso aqui, Deus disse que não é para fazer, estou perdido. E agora? Olha só o que a Bíblia está causando aqui. A Bíblia diz: perdoa o teu inimigo, se eu não consigo perdoar, eu odeio. A Bíblia está dizendo: está perdido que você está odiando. Meu Deus, a Bíblia está dizendo que eu estou perdido e eu tenho que perdoar aquela. Tá vendo? Nem sempre a Bíblia é um lugar em que você vai estar confortável, ela vai ter que quebrar você. Estreito é o caminho e apertada é a porta que leva para a vida eterna, irmão. Ninguém entra lá, Degmar, sem ser quebrado. A palavra diz que ela corrige a gente, ela poda a gente. Por isso é importante que Deus a decidiu. Eu não quero só a superfície da Bíblia. Eu não quero só aquilo que eu leio e diz assim: ai, que beleza. Eu quero aquilo que lê e me corta e me vai podando para que eu cresça mais. Hoje em dia, tem gente, Deus, que usa a Bíblia como amuleto. E a Bíblia não é um amuleto, viu, irmãos?
A Bíblia é a palavra de Deus que transforma quando lida com a companhia do Espírito Santo. Então, vai para os lugares que a Bíblia corta, que vai te ajudar. O fato é que essa vizinha despertou em você o interesse por coisas que você não conhecia ainda, amigos vieram para te ajudar a tirar dúvidas, e você, por fim, foi batizada, foi batizada em uma espécie de sede de conferências, não é isso? Em uma outra cidade? Não, foi numa campal. Isso, numa É, campal. a gente morava em um travessão, né, que a gente chama travessão, e a campal foi em um outro travessão. E essa família que do Manelzinho e do Elias que veio nos ajudar, eles vieram nos buscar de caminhão boiadeiro, eu e meus Eita, filhos. menino. O que que é um caminhão boiadeiro? É aqueles que têm a gaiola que carrega o gado dentro. Meu Então Deus, eles vocês foram, lavaram. lá, Né? vocês foram dentro da, eu já vi, é fechado, dá só umas frestrazinhas e o gado vai preso ali dentro. Isso, aham. Então eles tinham, né? Mas estava com a gaiola. Então eles lavaram e serviu também para eles levar as coisas deles para acampar, né? Colchão, essas coisas, estava tudo organizado para isso. Então aproveitou, buscou a gente lá no nosso travessão, eu, meus filhos e a família da Lauriene também, que foi, né? A gente já tinha ido antes, feito o barraco e a gente foi. De Então, volta, nessa campal, vocês iam, preparavam o lugar onde vocês iriam acampar. Você fez um barraco lá, olha que coisa, hein? E no batismo da deusa, irmãos, ela foi dentro de um caminhão que carrega boi, meu amigo. Que foi. coisa, né? Quando, Essa quando família, quer, né, meu. Deus? Quando quer, vai mesmo, né? É isso mesmo. É, Deixa eu falar. e quando a pessoa quer fazer pelo outro, né? Essa família lá, ó, trabalhou tanto pela gente, tanto a Lauriene quanto a família do Manelzinho, do Ezequias, do Zeri, do Elias, que veio de Minas Gerais, e o Manelzinho levou ele lá para tirar minhas dúvidas. Então, essa família trabalhou muito por nós ali, né? E buscou a gente, levou para Campal, e a Lauriane ficou me dando suporte ali, a vizinha, né? Então, eu fui muito bem cuidada por essas pessoas, O graças seu a Deus. batismo foi em 2010. Isso, Hoje você enfrenta uma barra porque o seu esposo e seus filhos hoje não estão na igreja. E você é a única adventista da sua casa. E você tem que pagar um preço alto para manter a fé, porque tem que conquistá-los novamente para Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente nessa reconquista da família. Vamos voltar um ah, pouquinho na sua trajetória. Quando você era pequena, o anjo do Senhor salvou sua vida. Lá onde você isso. morava tinha um rio. Me conta a história de como foi que Deus salvou a sua vida dentro desse rio. Fala para mim. Muito bem. A gente tinha uma mania, eu, minhas amigas, a molecada da vila toda, né? Digamos assim. Nós ia banhar nesse Sororó quando chovia, né? A gente gostava de aventura, de perigo, sabe como é que é adolescente, né? E um dia ele, ele cheio cortou um aterro lá, que tinha um aterro alto, cortou, e nós decidimos ir banhar nesse aterro. E por dentro do corte do aterro, a água era muito veloz. E eu inventei de passar ali dentro, né? Mas eu achei que eu ia ter forças de encostar onde eu queria. Não, a água me levou direto. E eu avistei uma galhada lá embaixo. E eu digo, é ali que eu vou enganchar. E eu tenho certeza que eu vou morrer. E eu já desci tentando, mas dizendo, é ali que eu vou morrer. E eu lembro que meus amigos gritavam muito. Eu acho que vários deles vão estar assistindo aí. Mandei para eles. É, e eu só ouvia, mas na certeza que eu ia morrer. E quando eu dei fé, eu estava em um lugar de água parada, encostada à parede do aterro. Ou seja, eu não desci na correnteza, eu fui levada para de trás da parede do aterro. Naquele tempo, eu não imaginei o que era. Eu achei que apenas a água me levou, mas hoje eu sei que foi meu anjo que me colocou ali, entendeu? Porque E agradeço a ele. na descida da água, na força que ela vinha, você ia ser
enganchada naquela galhada por baixo e morreria lá embaixo. Esse é Uhum. o fluxo da água. Para você, desculpe, para você parar onde você parou, você teve que ir no contrafluxo da correnteza. Porque no fluxo galhada, aonde você parou nas águas calmas ali, você tinha que ir no contrafluxo daquela força. Só Uhum. mesmo uma ação sobrenatural para redirecionar você. Isso. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 13, 14 anos nessa época. Sabe o que eu fico pensando, Deus, é como Deus trabalha nesse mundo. Como Deus trabalha nesse mundo. Ele não livra todas as pessoas, porque nem todas as pessoas permitem isso ou se interessam por isso. Mas o Senhor está sempre operando no meio dessa bagunça que é esse mundo, e Ele vai organizar tudo isso, fazendo um novo mundo para a gente. Deus é muito bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu sei que todos que estamos nessa sala aqui hoje, que já passaram aqui e que vão passar ainda, ouça o que eu vou falar para você. Por menos que você tenha visto, eu tenho certeza que Deus já operou milagres na sua vida. Porque Deus se interessa individualmente por todos os seres humanos. Por menos que você tenha visto, ou por menos até que você tenha considerado, é Deus age na vida de todos nós, seja na correnteza da vida, seja com medo de se enganchar numa galhada, porque às vezes, né, a gente tem medo, muito medo de coisas ruins aconteçam conosco num mundo tão perigoso, né? Hoje, na verdade, o mundo é um rio em alta velocidade, cheio, que se a gente brincar, Deus, ele leva a gente. E talvez eu Verdade. esteja falando para pessoas hoje que estejam pensando assim, ó, eu vou morrer. Se a minha vida continuar nessa trajetória aqui, tô vendo lá o lugar que eu vou morrer. Tem gente pensando que não tem mais luz no fim do túnel. Eu não sei qual é a situação quando você entrou nessa sala aqui, não sei que tipo de vida você está tomando, não sei que tipo de necessidade você tem, mas, amigo, Deus pode fazer um contrafluxo na história e te levar para as águas bem calmas. Ei, psiu, ei, oh, ei, Saúde Lima, existem águas tranquilas. Viu, Elô? Tá na correnteza, né? Existem águas tranquilas, irmãos. Acreditem nisso. Existem águas tranquilas. Deus é por nós. Acreditem nisso. Você vai entrar na sala 57, você tem 15 anos de adventismo, e você me fala que você já tinha o hábito de conversar com o Espírito Santo, porque pouco antes de entrar na sala, você viu um dos oradores da igreja falando que não tem problema nenhum falar com o Espírito Santo, inclusive ele, o Leandro Quadros, falava com o Espírito Santo e fala com o Espírito Santo e recebeu bênçãos, porque ele pediu diretamente ao Espírito Santo que agisse. Então, a ideia de conversar, que é uma novidade para muita gente aqui, você já vinha com essa prática até antes de entrar na sala. Sim, não era uma coisa constante, né? Mas eu já havia tido um entendimento e de vez em quando eu lembrava de fazer uma oração para o Espírito Santo. Inclusive, eu tinha uma mania de entregar os meus filhos em oração, entregava um para Deus, um para Jesus, outro para o Espírito Santo, né? E aí sobrava um, que é quatro filhos, né? Aí eu fazia uma geral. E assim, Como é que eu vou fazer com 4 filhos? Só tem 3, né? Que é, delícia, né, mano? Que delícia. Desenvolvimento da fé é interessante. É é, que Deus, a gente precisa se relacionar com os três. Deus, isso, como ele age para me salvar e conhecê-lo. Jesus Cristo, como é que ele age para me salvar e ter uma relação íntima com ele. O Espírito Santo, como é que ele age para me salvar e ter uma relação íntima com ele. Então você tem que entregar seu filho para os três, todos eles. Tem que entregar seus interessados na Bíblia para os três. Você tem que se entregar para os três.
Cada um tem E, uma parte na sua salvação. É bom entender isso, né? É bom uhum. entender o plano da redenção. A gente não tem muito tempo para conversar sobre essas coisas na igreja. Lá é tão corrido, lá é tudo é dentro do tempo. 11h30 já tem que estar fechando a Bíblia, Luiz Bispo. E se passar de 11h30 já tem irmão que levanta e vai embora porque o culto tem que terminar 11h30. Como é que aprende desse jeito? Né? E ainda tem que divulgar Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério da Adolescente, Desbravador, Jovem, Vigília. Quase que não sobra tempo para a gente estudar a palavra. Por isso que a sala é uma escola. Tem 3 horas de aula todo dia para ver se a gente aprende, né? E a gente está entendendo aqui agora que é com os três que a gente se relaciona. Cada um deles tem uma parte. Você vai entrar na sala e você vai me dizer que essa relação inconstante com o Espírito Santo se torna constante. Você chega ao ponto de dizer assim, ó, Espírito Santo, eu vou pregar bem aqui, você me transforma, porque eu quero pregar sobre o Senhor mesmo, porque eu estou descobrindo essas coisas boas. Então você passa a ter uma relação íntima com ele, certo? Sim, hoje eu já me direciono a Deus, a Jesus, por Ele, porque eu entendi que quando Jesus foi, Ele prometeu que mandaria o Espírito Santo. Então, se o meu arrependimento, é, o meu entendimento vem através do Espírito Santo que veio para habitar em mim, então agora eu tenho essa comunhão com Ele para Ele me levar a Jesus e Jesus me conecta com o Pai, né? Eu entendi muito bem essa conexão É isso aí mesmo. Você entendeu aqui na sala. aqui na sala. Eu pergunto não é por presunção, não, irmãos. Eu pergunto porque o objetivo da sala é esse, é fazer com que a gente entenda o plano da redenção e como ser salvo por esse plano. E aí eu glorifico a Deus quando pessoas como você vêm aqui me dizer, eu entendi, pastor, que é por meio do Espírito que eu sou conectado a Cristo e Cristo me conecta ao Pai. O amor do Pai está em Cristo, que foi enviado pelo Espírito Santo, o amor, e quando eu me conecto a Cristo, quando eu me conecto a Cristo, Cristo me ama, e por Cristo me amar, o Pai me ama. Olha que coisa extraordinária. Está escrito isso na Bíblia. Só que eu, por muito tempo, filha, eu me relacionei só com Deus, Pai. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, disse assim, e como é que você se relaciona com o Espírito Santo? Me relaciona com Deus. E não é assim. Ellen White diz que quando nós começamos a estudar, Deus, e a aprender sobre o plano da redenção, Satanás se ira, Anne Fernandes. Ele se ira não querendo que você entenda. Porque ele sabe que na hora que a gente entender essa dinâmica, dificilmente Satanás nos arranca das mãos de Deus. Ele não Amém. gosta da ideia. E graças a Deus você está entendendo. Eu fico tão feliz, porque são 5 anos de madrugada. Nós estamos aqui há 5 anos, quase todas as madrugadas, para vocês entenderem isso. E quando aparece alguém que diz que entendeu, eu digo, valeu a pena. Amém. Glória a Deus. Né? Você, algumas mudanças vão acontecer em você que você vai me relatar aqui. Por exemplo, você já é uma pessoa por natureza calma, né? Isso. Louvado seja o Senhor. Que a gente já teve uns trovões aqui, viu? Pessoal brabo demais. Mas hoje você, quando vai pregar, você faz questão de pregar sobre o Espírito Santo. Inclusive, o último tema que você pregou foi sobre Ezequiel 37, né? Isso. E por que Uhum. você despertou para a ideia de pregar sobre o Espírito? É assim, porque o Espírito Santo, ele é muito falado na Igreja Adventista, só que eu percebo que ainda é pouco compreendido, assim, como manter comunhão com ele, né? Então, eu falei para o Espírito Santo, eu digo, olha, o Senhor me transforma e eu vou falar do Senhor onde eu fui chamada para pregar. Hoje, eu não prego mais sem mencionar ele. Eu não consigo. É claro que Jesus é o centro, mas quem centraliza Jesus em mim é ele.
Então, a gente tem que compreender isso. Não E tem como nós chegar a Jesus se o Espírito Santo não me convencer de que eu sou pecadora e eu preciso do remédio que é Jesus. lembra no Ai, início da conversa que eu tive? Entrei pelas portas, entrei por Jesus Cristo, não tem outro jeito de se manter em Cristo se não for pelo Espírito. uhum, Não é a oração que me mantém, não é a leitura da Bíblia, não é o jejum. O que me mantém é o Espírito Santo. Aí você, mas e a leitura? Mas ele me leva a ler. Quem está no Espírito não deixa de ler a Bíblia, a ferramenta que ele usa para me manter conectada a Cristo. O jejum, a oração, tudo são ferramentas que ele usa. Só que eu quero usar a ferramenta sem ele, para estar ligado a Cristo. Não dá, a ferramenta não tem esse poder. Quem traz poder é o Espírito. Ele usa as ferramentas para manter-me cheio do Espírito. É diferente. A dinâmica do reino é essa aqui. Essa é a dinâmica do reino, né? E isso. aí, você diz que agora quando você mora a 5, eu achei massa isso aqui. Você mora a 5 quilômetros da cidade. Quando você vai à 45, cidade, quantos, quantos, 45, quantos quilômetros? 45. Eu entendi, foi 5. Melhorou ainda. Ela mora Mais longe. melhorou ainda o desafio, né? Porque você mora É, a 45 quilômetros da cidade, ela mora em zona rural. Quando você isso. vai lá, você faz questão de ir à casa de um irmão da igreja, de bater naquela casa, abrir a Bíblia para essa pessoa, falar de Deus, do Espírito e convidá-la para a sala 57. Eu fiquei feliz, hein? É o ministério Isso. que Deus levantou para você, certo? Amém. Tem outra coisa que você faz, depois que você descobriu essa dinâmica, que são meditações. Olha que legal, irmãos, como é que o Espírito de Deus trabalha. Ela mora em zona rural. Nem sempre as pessoas da zona rural têm uma internet como ela tem aqui, tá vendo? A internet boa, não falhou em nenhum momento. Então as pessoas não podem acompanhar a sala. Ela então faz meditações menores para que as pessoas vão a lugares onde tem o ponto da internet, baixe aquelas meditações e volte para ler. E você me disse que o seu moderador, o Rogério, inspirou você a fazer isso. Foi. Porque sempre ele me mandava, né? E eu acho tão bom meditação. Eu não apago uma meditação no meu celular sem eu ler. Pode ser é, mandado de várias fontes, eu deixo lá e vou tirando tempo e vou lendo, não apago. Então, eu gosto muito, eu digo, sabe que eu consigo fazer isso aqui porque o Espírito Santo me despertou. Eu ia lendo e aquilo ia fluindo assim, sabe? A gente viaja na meditação realmente. E por eu achar bom, eu achei que seria legal. Eu pedi a ajuda do Espírito Santo para ele me conduzir, né? Para estar elaborando meditação. E agora eu Então, faço isso. você elabora meditações e envia para o pessoal, é isso? Isso, aham. E o Rogério foi uma fonte de inspiração. Tá ali dando um sorrisinho, né, Rogério? Foi. Eu não estou vendo Rogério, ninguém, só Rogério, você. Rogério é seu moderador, certo? Isso, Você sabe que ele está agora lá na UTI com a mamãe dele, né? Então, ora por ele, que sei. é um momento bem, Conversei com ele ontem. bem difícil. Ele é um excelente moderador, né? Ótimo, ótimo moderador, É o menininho de Jesus, esse rapaz. Bom, passando pela prova, né? Mas além de elaborar a meditação, você disse, eu estou mais preocupada com as pessoas. Eu mudei muito com a sala. Como é que é isso? é assim, eu percebo que o mundo não se importa muito com as pessoas. É, tipo assim, é, se eu sei que uma pessoa está doente, aí pronto, ele me falou naquele dia, aí a gente conversa e tal. Depois nunca mais mandava uma mensagem para perguntar, e aí, como é que tá? Ficou bom? Como é que você está passando? Como é que amanheceu hoje? Então, hoje eu peço ajuda a Deus para que eu não deixe de demonstrar amor para as pessoas dessa forma, me preocupando com elas. Então, se a pessoa me ligou, pediu oração, muitas pessoas me ligam pedindo para me orar, eu anoto o nome, anoto a oração e fico orando por essas pessoas, mas também
eu fico indo atrás, procurando como é que tá, como é que amanheceu, né? Mando áudio de oração também para as pessoas, isso eu aprendi na sala, né? Inclusive, alguns irmãos da igreja que vai estar assistindo aí, alguns deles já receberam áudio de oração que eu mando. Sabe o que eu gosto de ver é a felicidade com que você fala dessas coisas novas na sua vida. É bom. Só tem sentido quando o amor é compartilhado. Amor retido mata você. Incrível, né? Quando você retém o amor que recebeu, você morre. Quando você compartilha o amor que você recebeu, você vive. É assim a lei do reino, lei de ação e de reação. Extraordinário isso, né? Então, seu adventismo mudou muito depois que você entrou na sala. Mudou. Meu jeito de. As minhas pregações mudaram. O meu jeito de olhar para as pessoas também mudaram, porque eu julgava, eu olhava assim, muito o defeito das pessoas. Não, eu não era de criticar verbalmente, mas dentro de mim eu ficava observando. E hoje, quando eu vejo as pessoas fazendo coisa que eu sei ser errado pela palavra de Deus, porque a gente tem o julgamento certo, que é pela palavra, né? Então, eu vejo que não é certo, eu fico penalizado, assim, da pessoa agir daquela forma e eu acabo que orando por ele, intercedendo, às vezes até assim mesmo, só na mente, né? Mas pedindo misericórdia para aquela pessoa. Hoje você tem olhos mais iluminados, né? Para olhar para o Uhum, ser humano. Por trás de tudo que está acontecendo, todo ser humano tem uma história e a gente não faz nada sem motivo, né? uhum. Não faz nada sem motivo. Às vezes as pessoas estão só compartilhando o que elas têm. E eu Às deveria. vezes, Ah, às vezes eu até arranjo motivo na minha mente para o erro das pessoas, só para mim não ficar, eu você digo, mas talvez ele fez isso porque ele está passando por isso e tal, você já entendeu? prepara a mente para não execrar aquela pessoa. A pessoa toma uma Uhum, atitude, você fala assim, não, provavelmente aquela pessoa, você já busca entendimento, mesmo que a pessoa não diga nada. Porque uhum. você tem uma inclinação mais positiva, porque a presença do Espírito Santo faz isso com a gente. Ele ilumina os olhos. Lembra que a Bíblia fala assim: por que que você está olhando lá o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que tem no seu? O Espírito Santo faz a gente tirar a trave do nosso. E quando a gente tira a trave do nosso olho, a gente olha melhor para o outro. E quem faz isso é o Espírito Santo, só se eu pedir. Nossos relacionamentos, Deus, seriam relacionamentos muito mais profundos e relevantes se fossem conduzidos e umedecidos pelo Espírito Santo. Mas como não são, em sua grande maioria, são ácidos e superficiais. Essa é a realidade. Irmão que execra irmão, irmão que não conversa com irmão, irmão que quer matar irmão, a depender das circunstâncias. Eu já lidei com casos na igreja de pessoas que queriam matar o outro. Mas na igreja não significa muito se você não executa na sua mente aquilo que a própria igreja sugere para que você seja transformado pelo Espírito. Na verdade, é o pior lugar para uma pessoa estar sendo carnal, né? A igreja é entrar num lugar de alta compressão, porque você é carnal no lugar onde a espiritualidade é aguçada, pelo menos no discurso. O que que a sala 57 representa para você, Deus? E, pastor, hoje a sala representa para mim, assim, mudança de vida, entendimento profundo sobre a pessoa do Espírito Santo, porque nas igrejas a gente não aprende a profundidade de tudo isso. Como você disse, não dá tempo, né? As coisas chegam ali já tudo encaixadinho, vai acontecendo e logo a gente vai embora. E hoje, eu não vou dizer que eu sou 100% sala 57, mas eu sou uma boa porcentagem já. Quando Estou ela em fala fase. assim, quando ela fala de não ser 100% da sala, ela diz assim, eu não alcancei o nível que a sala apresenta ainda, mas eu já Uhum. tenho uma boa parte dessa caminhada. É isso que você está querendo dizer? Isso, isso. Uhum.
Aí tem tanta coisa para conversar, né? Tanta coisa boa, mas eu queria que você me ajudasse. Como é que você se sentiu dando o testemunho? Ah, primeiramente nervosa, né? Mas muito feliz. E também eu estava preocupada porque meu óculos só tem lente embaixo, né? Provavelmente estou com o olho fechado aí para vocês. Mas o importante aconteceu, né? Mas eu fiquei muito feliz. Eu mandei o testemunho para o Rogério ontem. Eu achei que você ia demorar semanas para me ligar. De repente ligou já em cima, assim. Aí eu fiquei, meu pai, até então estava bem, conversei com você essa noite, estava bem. Mas quando eu comecei a convidar meus amigos, irmãos, é que eu mando a sala para gente de várias igrejas, Igreja do Véu, da Assembleia Deus é Amor, e meus amigos católicos. Então eu comecei a mandar e dizer que eu ia estar dando testemunho aqui, aí já me deu uma coisa assim, sabe? Um Mas friozinho na barriga, né? Aham, mas muito feliz, graças a Deus. A minha família também, eu creio que está aqui, são muito, a minha família, meus irmãos, quase toda da Assembleia, da minha família só eu e minha mãe, que somos adventistas. Aí tem minha sogra, que é da Deus e Amor, minha cunhada e meus cunhados são da Assembleia também, a parte, eu acho que eles vão assistir também mais tarde. Depois de passar pela Né? experiência do testemunho, pelo nervoso e tudo mais, o que você diria para pessoas que ainda não mandaram testemunho e que precisam mandar? Que mande, é mais fácil do que a gente imagina. Eu achei que, porque eu só acompanho no YouTube, né? Aí eu achei que o Zoom ia ser até difícil para mim, mas eu já participei de algumas reuniões pelo Zoom e digo, vou conseguir. Baixei essa noite o Zoom. Aí entrei agora cedo já pelo Zoom e fiz todas as demandas possíveis aqui, né, para me acertar. Aí na hora deu trabalhozinho para mim entrar aí, porque a minha tela embaixo tá com o toque um pouco lento, né? Não estava querendo aceitar. Mas eu já estava sabendo de tudo. Mas ela preparou lá um paninho azul, A preparou um lugar. coxinha aqui engelhada, mas Não, tá ficou bom. perfeito. Preparou um lugar iluminado, silencioso. Todas as recomendações a gente manda para eles. Tem um grupo de recomendações que eu mando para você buscar essa imagem que ela conseguiu. É, Obrigado pelo esforço, pelo esmero de conseguir uma boa imagem para o testemunho. amém. Aqui eu estou em meio à natureza. Aqui é a área da minha casa. Eu tenho um plantio aqui logo entrando dentro de casa, assim, as folhas. Maravilha, se vocês pudessem ver. Deus te abençoe, Deus. Obrigado pelo testemunho. Tá vendo, irmãos? É assim, o testemunho. É a história recontada, né? Eu conto a história da deusa, e em cima do que a história da deusa me entregou, a gente faz alguns recortes para aplicar isso para uma necessidade geral, né? Para todo mundo aprender junto. Eu tenho 4 coisas para te dizer. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus que a Deus e todo esse povo lindo existe, viu? Amém. Glória a Deus. Também amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. Vocês todos são parte visível de Deus, me ensinaram muito. E eu creio muito mais em Deus porque vocês existem. Verdadeiramente, eu falo isso do fundo do meu coração. Aprendo todos os dias, todos os dias. Vamos orar então? Vamos sim, Você poderia orar para finalizar, então, por favor? vamos. Nunca tinha imaginado que eu fosse orar aqui, né? Mas vamos lá. Amém. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor intercedeu para que tudo isso acontecesse. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor moveu tudo e esse testemunho foi passado. E agora eu peço ao Senhor que o Senhor leve ele para mudar a vida de muitas pessoas também que estejam precisando, talvez, meu Deus, dessa palavra. Obrigado pela Sala 57. Obrigado pela Tainara, que um dia falou da Sala 57 para mim. Obrigado pela tua igreja, que me ensinou coisas que eu não sabia. Obrigado pelos meus amigos que o Senhor colocou na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Obrigado, meu Deus, por todas essas almas que estão assistindo agora, meu Deus. Que esse testemunho sirva para o aumento da fé de cada um também, Senhor. Que o Senhor queira nos conduzir, queira nos encher do Espírito todos os dias. Por favor, Senhor, nós te pedimos essas bênçãos, agradecendo tudo e acreditando no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, viu?
Deus te abençoe e tenha um grande dia na presença de Deus. E um grande abraço para todos os amigos que você convidou, viu? Para todos. Obrigado por Amém. terem vindo para assistir o Testemunho da Deus. Se foi a primeira vez que você assistiu a sala, fica aqui, porque tem muito mais para a gente aprender junto, tá bom? Obrigado pela Amém. presença. Deus, um grande Deixa, dia. amém. Deixa eu lhe falar. Eu não sei quase ficar sem essas frases. Grande dia na presença de Deus. Boa noite na presença de Deus. Gente, eu acho maravilhoso essa frase aí, ó. Fala muito. Legal, né? São coisas simples que cada um tem suas percepções, né? Verdade. Obrigado, filha. Foi ótima a conversa com você. Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Viu, irmãos? No começo dá um nervoso, gela a barriga, mas eu vou conduzindo você, eu vou levando você na mesmo conteúdo que você me deu, a gente vai encontrando os motivos para trocar uma ideia e todo mundo crescer. Amo fazer isso. Eu amo. Se eu pudesse viver só desse negócio de ganhar alma para Jesus assim, eu viveria porque é bom demais. A Esther Lopes mandou o testemunho dela há um mês. Esther Lopes, para quem você mandou, eu acho que eu já até vi seu nome por aqui, dona Esther. Fique tranquila. Com relação ao tempo, tenha calma, tenha calma. Eu oro a Deus, pedindo para a gente colocar o testemunho no ar, que será relevante naquele dia, os encaixes e tudo mais. Às vezes o testemunho demora a chegar, mas quando chega, chega na hora certa, tá bom? Esther, vou olhar com carinho o seu testemunho, viu, filhinho? Certamente, se você mandou para o moderador direto aqui, já chegou para mim. Manda o seu, manda o seu testemunho, é sempre muito importante. Orando, terminando essa sala, eu vou descer as telinhas aqui, não sei se desce para vocês. Coloca. Temes Lacerda, tem tempo que não fala o seu nome, hein, Temes? Tamo junto. Dia, pastor E Wagner. aí, Bom dia, Nicole? Temes. Salve. Tia Deus tá te Angelina! Bom Minha dia, tia Regina. Bom Bom dia, Bom dia, dia, Tia Sandrinha. Joelma. Pastor Bom Wagner dia, Pastor também. Wagner. Bom dia. Helena. Bom dia, pastor Wagner Oh, também. Bom dia, Bom dia, Luciana. era segunda. Com muita Ê, alegria. esse rapazinho. Bom dia. Com Bom dia, alegria. rapazinho. Bom Bom dia. Soraya. Bom dia com Bom alegria. dia. Bom dia, Bom povo do dia com Senhor. alegria. Bom Bom dia. dia, dona Juliana. Pastor Wagner, Bom dia, amém. Joinha, joinha. Clica no joinha. Bom dia. bora. Convida. Conta. Bom Testemunho, final de manda semana para testemunho. todos. Bom final de semana. Sábado a Joinha. todos. Feliz dia de preparação. Vida pra segunda-feira, viu? Segunda-feira, cada um. Compartilha. Tá bom, Abençoe a José. todos.